E a partir da lua nova, você tem que contar 7 dias para ter o primeiro sábado, ignorando o primeiro dia, que seria um feriado, mas não um Shabat. Aí que eu falei que vai ter a diferença. Um grupo vai entender que o sábado vai ser sempre no dia 15, 22, 15, 22, 28, não, desculpa, 7, 8, 15, 22, 28, 29. O outro vai acreditar que seria no dia 7, 14, 21 e 28. Entenderam? E nessa então tem os dois. Uns que falam que o sábado é sempre todo dia 15, outro que é todo dia 14. A diferença é de um dia entre os dois grupos. Mas onde os dois se encontram? Que em cada mês o sábado deve cair no mesmo dia 15 ou 14 daquele mês, sempre dia 28 ou 29. E não no ciclo semanal. Então, se hoje é terça-feira, mas é o dia 15, hoje é o Shabat, hoje que é o sábado. E que esse sábado que nós temos aí semanal, isso aí é do calendário gregoriano, Juliano Gregoriano, que é do catolicismo, do paganismo, que é uma distorção da lei de Deus. Eu vou falar com vocês assim, em termos arqueológicos. Eu não tenho como provar o ciclo semanal ao longo dos anos. Não tenho. Não tenho porque a semana não é ligada a nenhum evento astronômico. Não tenho como provar. Mas, biblicamente, eu tenho uma prova. Jesus guardava o mesmo sábado que eu guardo hoje. Então, se Jesus guardou o sábado errado, eu prefiro estar errado com Jesus, acerto com quem defende isso aí. Vamos raciocinar. Vamos pegar esse grupo que diz que o sábado cai invariavelmente no dia 15 de cada mês, certo? Se você pegar, alguém sabe dizer assim, quando é a Páscoa no calendário judaico? Alguém sabe dizer? Que dia do mês que é? No calendário judaico. Que eles falam que o calendário judaico que é o correto, tá bom? 14 de Nissan. Ou Abib, que é o mesmo mês de Nissan. 14 de Nissan. No dia 14 de Nissan, o cordeiro pascal era morto. E na noite do 14 de Nissan, que vira dia 15 de Nissan, a carne do cordeiro era comida. Existem duas possibilidades. Que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, quando o cordeiro pascal foi morto. Ou a segunda, que Jesus morreu no dia 15 de Nissan, porque ele já tinha comido o cordeiro pascal antes. Eu acredito que Jesus morreu no dia 15 de Nissan. Tá bem? Agora, interessante que o Evangelho diz que Jesus morreu numa sexta-feira. E diz, era o dia da preparação e começava o sábado. Se o ciclo lunar estiver correto, então os evangelhos estão errados. Porque Jesus teria morrido então, num dia anterior ao sábado, não faz sentido. Porque se o sábado é todo dia 15 do mês, e Jesus morreu no dia 15, como é que o evangelho fala que ele morreu no dia da preparação do sábado? Não sei se vocês entenderam o ponto. O evangelho deveria dizer que Jesus morreu num sábado, e não na preparação do sábado. Os evangelhos falam assim, Jesus morreu, e aquele dia era um dia 15 de Nissan. Ah, mas e os outros teólogos que falam que era o dia 14 de Nissan? Dá na mesma. Porque se Jesus morreu no 14 de Nissan, o sábado seria apenas... se Jesus morreu no 14 de Nissan, o sábado seria 7 dias depois. Você entende? Então, quer dizer, de qualquer maneira, você tem um erro aí. Outro detalhe. O calendário judeu não era lunar. Não era solar. Era lunar. Isso eu respondi no meu vídeo. O calendário judeu sempre era lunisolar. Lunisolar. Tanto é que a cada período de tempo eles tinham o mês de Beadar, que era o 13º mês, para equilibrar esse calendário. Inclusive, eu estou com uma coisa fresquinha, que eu voltei de Israel tem 15 dias. 15 dias. E lá em Israel tem uma professora chamada Raquel Olam. Ela está desenvolvendo alguns estudos sobre o calendário de Qumran. E Qumran tinha o calendário lunar, que facilitaria aparentemente o pessoal do sábado lunar, mas o ciclo do Shabat de Qumran era semanal como o que nós temos hoje. E Qumran estava antes do calendário gregoriano.
Outro detalhe, eles falam que o sábado se perdeu, porque uma das perguntas que eu fiz uma vez para eles é o seguinte: escuta, se o sábado que nós guardamos é errado, por que Deus deixou os judeus durante milhares de anos aí guardando o sábado errado? Porque você vai em Israel, eles guardam o mesmo sábado que a gente guarda. A resposta foi não, porque na Bíblia fala que como o povo de Israel não foi fiel, Deus escondeu o sábado. Entenderam? Porque tem aquela passagem da Bíblia que fala: eu esconderei de você as suas festas, a sua lua nova, o seu gozo e os seus sábados. Eu ocultarei. Só que interessante, aquilo ali é uma profecia falando da vinda dos babilônios. Então eu pergunto para quem acredita no sábado lunar: e quando que Deus ia restaurar o verdadeiro sábado? Quando e por quê? Eu faço a pergunta pela seguinte razão: se Deus restaurou o sábado na época que Jesus veio, então já desfez o calendário deles, porque Jesus guardou o mesmo sábado que nós guardamos hoje. Isso eu tenho como provar. Jesus guardou o mesmo sábado, então o sábado já foi restaurado, então não tem nada de calendário lunar. Não, se nem na época de Jesus o sábado foi restaurado, então o sábado é mais importante do que Jesus. Porque Jesus deixou os hebreus receberem o Messias, Deus permitiu os judeus receberem um Messias e não permitiu que eles recebessem o sábado verdadeiro. Isso é legalismo. O sábado está acima do Messias. Entenderam a minha colocação ou não? Porque o Messias veio. Se o Messias veio, é porque Deus permitiu. Deus permitiu que o Messias viesse, mas não permitiu que o sábado verdadeiro fosse descoberto. E o que aconteceu hoje de tão especial que esse grupo descobriu o sábado verdadeiro que em nenhum outro momento da história Deus permitiu descobrir? Então eles estão melhores que os apóstolos. Porque os apóstolos, pelo menos aqueles que viviam com Jesus, guardaram o sábado errado. Tá certo? Então não tem base nenhuma essa questão de sábado lunar. Interessante que nem os rabinos, nem os judeus que têm o hebraico como primeira língua defendem isso. É lógico que para dissecar toda essa teoria eu precisaria de mais tempo. Estou dando uma resposta rápida aqui. Mas só para dizer para vocês que ela, na minha opinião, não faz o menor sentido. Ah, mas Daniel 7:25 falou que ia cuidar e mudar os calendários e a lei. Tá, se o sábado se perdeu na Babilônia, então Daniel 7:25 não tem nada a ver com a Idade Média e a mudança do sábado para o domingo, já foi lá atrás. Ah, porque esse ciclo semanal que nós temos foi inventado pelos babilônios 100 anos antes de Cristo. Nada a ver. Você já encontra evidência de 7 dias importantes no rei de Lagash, Gudea. E Gudea está mais ou menos 1800 a.C., 2000 a.C. Ah, uma última coisa que eu não posso esquecer. Estude o calendário babilônico. E você vai descobrir uma coisa interessante. Isso eu estou falando com tabletes cuneiformes que estão catalogados no Museu Britânico. Me lembrei disso aqui agora. Os babilônios tinham um ciclo de sábado lunar. Os babilônios contavam a partir da lunação 7 dias fixos no mês, e o 7º dia era invariavelmente um dia de descanso, um dia de não fazer nada, e um dia de maldição também. Não me perguntem por quê. E tinha o deus Shabatu. Então realmente o sábado lunar existe na antiguidade, na Babilônia. Então se tem alguém que está querendo propor algo aqui babilônico, é quem defende o sábado lunar. Porque a única evidência na antiguidade que eu tenho do sábado lunar, inconteste, é na Babilônia. Porque tem tabletes cuneiformes mostrando o calendário babilônico que mostravam os babilônios colocando o ciclo de 7 dias fixos. Exatamente, agora eu lembrei que o 7º, o 8º, o 15º ciclo do mês, num mês de 30, colocando exatamente ali, fixo o 7º dia em cada, em homenagem a um deus pagão. Então, na verdade, eu acho que nós estamos tendo um problema aqui. Estão querendo colocar que os babilônios que estavam certos e os hebreus que estavam errados. Lembrei disso aqui agora. Tem documentação do que eu estou falando, viu?